Aquilo que você procura no silêncio mais íntimo da sua alma é aquilo que você já é. Nisargadatta Maharaj. Existe algo em nós que nunca muda. Algo que persiste mesmo quando tudo o que conhecemos como realidade está em constante transformação. Nossos pensamentos se agitam, as emoções oscilam, os cenários ao redor mudam como cenas projetadas num filme, mas há algo que permanece. Esse algo não pode ser tocado, nomeado ou mensurado, mas é a base silenciosa e constante daquilo que chamamos de experiência. É sobre isso que falaremos aqui, não como um conceito filosófico, mas como uma revelação prática sobre a essência do que somos. Imagine por um instante que sua vida fosse um teatro. Luzes acesas, atores no palco, enredo em movimento. O que você vê é ação, emoção, personagens com papéis. Mas há algo que não aparece e ainda assim está sempre lá, o palco. Nunca notamos o palco enquanto estamos entretidos com a história. Contudo, sem ele, nada seria possível. O palco é a consciência, essa dimensão invisível onde todas as cenas da vida acontecem. Ela está por trás de cada sensação, de cada pensamento, de cada percepção que temos. Essa metáfora lembra o ensinamento de Ramana Maharshi, um dos maiores sábios da Índia, que dizia que a consciência é como a tela de um cinema. As imagens passam, o som ecoa, a narrativa nos envolve, mas a tela permanece inalterada. Quando os filmes cessam, a tela continua lá, intocada. A consciência é essa tela, silenciosa, estável e eterna, mas, distraídos pelo filme da existência, esquecemos daquilo que realmente sustenta tudo. Quando Rupert Spira fala sobre a natureza da consciência, ele nos convida a olhar diretamente para dentro, para além das formas transitórias da mente e do corpo. Ele não nos oferece mais uma teoria, oferece uma prática de percepção direta. Para ele, a raiz do sofrimento humano é a alienação dessa essência. Esquecemos quem somos, nos identificamos com os papéis que representamos, o corpo, a profissão, o passado, e sofremos cada vez que essas construções se desfazem. Mas o que é consciência, afinal? É a capacidade de perceber, de estar ciente, de saber que algo está acontecendo. É essa presença que está ouvindo agora, que percebe estas palavras. Ela não depende do conteúdo da experiência. Ela está presente tanto na alegria quanto na tristeza, no silêncio e no barulho, na ação e na quietude. Essa presença não é uma propriedade do corpo ou da mente. Ela está antes deles. Veja, o pensamento aparece e desaparece. O sentimento vem e vai. As imagens e sons que percebemos estão em constante mutação. Mas a capacidade de perceber tudo isso, ela permanece. Não importa quantas experiências tenhamos, a experiência de estar ciente está sempre presente. E se observarmos com mais atenção, notaremos que tudo o que chamamos de vida está acontecendo dentro dessa consciência. Ela é o substrato, o tecido invisível da realidade. Rupert Spira nos lembra que essa consciência não é algo distante ou místico. Ela é aquilo que está lendo estas palavras agora. Você pode até tentar se afastar dela, mas nunca poderá, pois tudo que você experiencia, até mesmo o afastamento, acontece dentro dela. Não há como escapar do que você é. A consciência é a única constante real na equação da vida. É comum acreditarmos que somos um eu, isolado, separado do mundo, vivendo dentro de um corpo e enfrentando um mundo externo. Mas essa percepção é apenas um hábito mental. Se investigarmos profundamente, veremos que aquilo que chamamos de eu é um amontoado de pensamentos, sentimentos e memórias, todos transitórios. O que permanece é a base onde tudo isso acontece. A consciência. A mente gosta de dividir. Ela cria dualidades. Eu e o outro, sujeito e objeto, interno e externo. Mas essa separação é apenas aparente. Se voltarmos ao ponto inicial da experiência, antes do pensamento, antes da análise, veremos que não há divisão. Existe apenas um fluxo contínuo de percepção. A consciência não está dentro de nós, nem fora. Ela é pura e simples. Assim como o oceano assume a forma de onda sem deixar de ser oceano,
A consciência se manifesta como pensamentos, emoções, sensações, mas sem deixar de ser ela mesma. Cada pensamento é uma ondulação nesse oceano de presença. Cada sentimento é uma onda passageira, e, no entanto, tudo é feito da mesma substância. Quando percebemos isso, deixamos de lutar contra a vida. Compreendemos que o que somos não pode ser ferido, ameaçado ou perdido. A consciência não nasce nem morre. Ela apenas é. É por isso que mestres como Ramana escolhiam o silêncio como resposta. Porque toda tentativa de descrever essa realidade última é insuficiente. As palavras apenas apontam. O que importa é a experiência direta, vivida, silenciosa e clara. E essa experiência está disponível agora, neste momento. Ao abandonar o esforço de entender com a mente e simplesmente repousar como aquilo que percebe, você retorna para casa. Esse retorno não é uma fuga do mundo. Ao contrário, é a descoberta de que tudo o que chamamos de mundo é uma expressão dessa mesma consciência. Pensar, sentir, tocar, ver. Tudo isso é ela se revelando, se conhecendo, se experimentando em infinitas formas. E todas essas formas são passageiras. O que permanece silencioso e sereno é a própria realidade do ser. A consciência não é um conceito, uma ideia bonita ou uma filosofia espiritual. Ela é você, não o você que tem um nome ou uma história, mas o você que está sempre aqui, sempre presente antes de qualquer pensamento. O você que nunca foi tocado pelo tempo, que não se move, não se apressa, não deseja nada. O você que apenas é. E, quando essa verdade começa a ser vivida, não apenas compreendida intelectualmente, um espaço se abre dentro de nós. Um espaço onde o medo perde sua força, onde a resistência se dissolve, onde a vida se torna mais leve, mais clara, mais amorosa. Não porque os eventos externos mudaram, mas porque a lente através da qual os vemos foi purificada. Se há algo que nos move ao longo da vida, muitas vezes de forma inconsciente, é a busca por completude. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que algo essencial está faltando em nós e que só seremos plenos quando conquistarmos certas metas, quando encontrarmos a pessoa certa, quando tudo estiver exatamente como desejamos. Mas o que Rupert Spira nos convida a perceber é o seguinte: e se essa sensação de falta for apenas uma ilusão gerada pela mente, sustentada por uma identidade equivocada? Veja, a mente funciona como um projetor contínuo de desejos e memórias. Ela nos transporta constantemente para o passado ou para um futuro idealizado, criando um vazio entre o que somos agora e o que deveríamos ser. Esse intervalo fictício gera ansiedade, insatisfação e sofrimento. Mas a raiz dessa ilusão é a crença de que somos entidades separadas, fragmentadas da totalidade. E é exatamente aqui que começa a libertação. Quando essa identidade, construída pela mente, começa a dissolver-se. Rupert não está falando sobre alcançar algum estado elevado no futuro. Ele aponta para algo tão simples que a mente tende a ignorar: o reconhecimento de que o que você é já está completo agora. A consciência, essa presença silenciosa que observa tudo, não está em busca de nada. Ela já é plenitude em si. O erro é apenas nos confundirmos com os conteúdos da mente, pensamentos, histórias, traumas, e não com aquilo que os percebe. É como confundir a tela do cinema com o filme que passa sobre ela. A grande virada acontece quando deixamos de perseguir experiências específicas e passamos a repousar como o espaço onde todas as experiências ocorrem. Nesse repouso, algo muda profundamente. Já não buscamos mais paz em coisas ou pessoas, pois percebemos que a paz é nossa natureza. Já não exigimos que a realidade se dobre aos nossos desejos, porque entendemos que tudo o que chega é expressão da própria consciência, e por isso é acolhido com aceitação, não com resistência. Esse é um ponto que muitos confundem. Aceitar o que é não significa resignação ou passividade. Pelo contrário, é uma postura de lucidez ativa. Quando estamos alinhados com o que realmente somos,
A ação deixa de ser reativa e se torna criativa. A mente reativa é escrava do passado. A mente clara age a partir do agora, com discernimento. Rupert nos mostra que, ao reconhecermos a consciência como aquilo que somos, todas as nossas ações passam a surgir de uma inteligência mais profunda, não mais de um ego fragmentado tentando se proteger. Não é por acaso que tantos mestres falam sobre a importância do silêncio. O silêncio não é apenas ausência de som, é a ausência da tagarelice mental que tenta nomear e controlar tudo. É nesse silêncio interno que começamos a notar a presença constante da consciência, uma presença que não precisa ser criada, apenas reconhecida. É como estar debaixo da luz do sol, com os olhos fechados. A luz está ali mesmo sem vermos diretamente, mas basta abrir os olhos para vê-la com clareza. E se você observa sua experiência com honestidade, verá que nunca deixou de estar presente. Mesmo nos momentos mais caóticos, algo em você observava tudo. Esse algo não se agita, não julga, não reage, apenas percebe. Essa é a consciência pura, descondicionada. O problema é que, ao longo da vida, fomos treinados a ignorar esse fundo silencioso e a nos identificar com as formas transitórias que surgem e desaparecem. É aqui que surge um paradoxo maravilhoso. Quanto mais reconhecemos nossa verdadeira natureza como consciência, mais humanos nos tornamos. Isso pode parecer contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Quando paramos de lutar contra nós mesmos, de nos esconder por trás de máscaras, de buscar fora o que já temos dentro, nos tornamos mais compassivos, mais presentes, mais autênticos. Rupert enfatiza que o despertar não nos afasta da vida. Ele nos ancora nela com profundidade inédita. Nesse estado de clareza, as relações se transformam. Deixamos de projetar expectativas irreais sobre os outros e passamos a enxergar cada ser como uma expressão da mesma presença. O julgamento cede espaço à compreensão. A defesa dá lugar à escuta. Não estamos mais tentando proteger uma imagem frágil de quem acreditamos ser. Estamos apenas sendo. E isso muda tudo. E talvez a parte mais bela desse ensinamento seja a sua simplicidade. Não há técnicas elaboradas, rituais ou fórmulas secretas. A verdade está sempre acessível, sempre presente, esperando para ser reconhecida. Você não precisa se tornar algo, só precisa ver claramente o que já é. Como disse Nisargadatta Maharaj, outro mestre da não-dualidade, você não precisa de nada para ser o que já é. Você só precisa parar de fingir o que não é. Essa simplicidade pode ser desconcertante. A mente busca complexidade. Ela quer entender, decifrar, controlar. Mas a consciência não pode ser entendida com a mente. Ela só pode ser vivida. Quando você repousa como consciência, não está fazendo algo novo. Está apenas deixando de se distrair com o que não é essencial. Está voltando ao seu estado natural. E é neste ponto que surge uma liberdade que nada neste mundo pode oferecer. A liberdade de ser o que se é, sem esforço. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, de reconhecimento, de conquistas. É a liberdade de simplesmente existir como presença consciente, plena, silenciosa. Talvez agora seja um bom momento para fazer uma pausa. Se algo ressoou em você até aqui, talvez esse seja o instante perfeito para mergulhar ainda mais fundo. Por isso, se essa mensagem tocou algo em seu coração, considere se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um ato de compromisso com esse processo de autoconhecimento e verdade. E se você chegou até aqui, eu te convido a interagir de uma forma especial. Compartilhe nos comentários um momento da sua vida em que você percebeu, mesmo que por um instante, que havia algo maior observando tudo. Não precisa ser algo místico. Pode ter sido um instante de silêncio no meio da correria, um olhar mais atento para o céu, um momento em que tudo parou. Seu relato pode inspirar outros que também estão nessa jornada de volta para si mesmos. Quando dizemos que o eu é uma ilusão, não estamos negando a realidade da experiência pessoal. Estamos apenas apontando para o fato de que essa experiência, embora vivida,
não define quem ou o que realmente somos. Rupert Spira insiste que aquilo que normalmente chamamos de eu é apenas uma coleção de memórias, hábitos mentais, sensações localizadas e pensamentos recorrentes. Mas o verdadeiro eu, com E maiúsculo, não pode ser reduzido a essas camadas passageiras. Ele é o pano de fundo silencioso que as torna possíveis. Esse eu verdadeiro não nasceu quando nosso corpo nasceu, e não morre quando ele morre. É a presença imutável por trás de todas as mudanças. O que somos é essa clareza que percebe. Antes de qualquer pensamento surgir, há a consciência. Quando os pensamentos cessam, ela permanece. Isso significa que não somos os pensamentos, nem as emoções, nem o corpo. Somos aquilo que percebe todas essas manifestações. Mas por que então parece tão difícil viver a partir dessa verdade? Porque fomos ensinados, desde os primeiros anos, a construir uma identidade baseada na separação. A linguagem contribui com isso. Ao dizermos eu sou isso ou aquilo é meu, criamos uma divisão entre o sujeito e o objeto, entre o observador e o observado. Essa separação, embora funcional para o mundo prático, é ilusória em sua essência. Rupert explica que, do ponto de vista da consciência, não existe um dentro e um fora. Tudo está acontecendo dentro da própria experiência. Quando essa percepção se estabiliza, algo profundo se transforma. O medo começa a desaparecer, não porque nos tornamos mais fortes ou invencíveis, mas porque a base do medo, a crença, na separação, começa a ruir. O medo, em sua raiz, é sempre o medo de deixar de existir. Mas quando se reconhece como aquilo que é eterno, esse medo perde o sentido. O fim é apenas o fim de uma forma, não o fim do ser. Por isso, a desconstrução do ego não é um ato de negação, mas de clareza. Não é necessário combater a mente nem reprimir os pensamentos. O que Rupert propõe é uma mudança radical de perspectiva. Deixar de viver sob a tirania do pensamento compulsivo e descansar na clareza da consciência que tudo testemunha. O ego pode continuar existindo como uma ferramenta funcional. Ele só deixa de ser o centro do palco. Imagine que você está sonhando. No sonho tudo parece real. As paisagens, as pessoas, os dramas. Mas quando você acorda, percebe que tudo aquilo era apenas uma projeção da mente. Agora imagine que é possível acordar dentro do sonho. Perceber em plena atividade da vida cotidiana que tudo o que você vivencia, seus pensamentos, emoções, percepções, está acontecendo dentro do espaço da consciência. Esse é o despertar de que Rupert fala. Não um fenômeno extraordinário, mas uma mudança sutil e profunda que revela a natureza de tudo. E essa percepção não exige isolamento nem fuga da vida comum. Pelo contrário, ela floresce na simplicidade. Lavar a louça, caminhar, conversar, trabalhar. Tudo isso pode se tornar expressão da presença consciente. O que muda é o lugar de onde você vive essas ações. Quando se vive a partir do ego, tudo é conflito, expectativa e comparação. Quando se vive como consciência, tudo é presença, aceitação e liberdade. Spira costuma usar metáforas simples e potentes para ilustrar essa virada. Uma de suas analogias mais belas compara a mente à superfície agitada de um lago, cheia de ondas e movimentos. A consciência, por outro lado, é o fundo sereno do lago, intocado pelas agitações da superfície. O erro é acreditar que somos as ondas. A verdade é que somos a profundidade tranquila que acolhe todas elas. Essa compreensão nos liberta também da necessidade constante de aprovação. Quando estamos identificados com o ego, buscamos validação em tudo, no olhar dos outros, nos resultados, nas comparações. Mas quando repousamos como consciência, não precisamos mais ser reconhecidos, porque já somos completos. O que surge daí é uma dignidade silenciosa, uma confiança que não precisa de palavras. E esse ponto é especialmente relevante para os tempos em que vivemos. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente, mas tão desconectados interiormente. A ansiedade, o vazio, a busca desenfreada por estímulos são sintomas de um mal-estar mais profundo. O esquecimento de quem somos. O que Rupert nos oferece
É uma medicina antiga e sempre nova, o retorno ao ser. Uma lembrança viva de que não precisamos nos tornar algo, mas apenas parar de nos identificar com o que não somos. É claro que esse reconhecimento não acontece, na maioria das vezes, de forma instantânea e definitiva. Ele costuma emergir em momentos de clareza e depois se obscurecer novamente. Mas mesmo isso faz parte do caminho. Cada vez que você se lembra de voltar para a presença, mesmo que por alguns segundos, você fortalece essa compreensão silenciosa. Com o tempo, ela se torna o solo onde toda a sua vida se apoia. E é interessante perceber como, à medida que nos reconhecemos como consciência, também nos tornamos mais sensíveis à dor dos outros. Porque percebemos que não existe realmente o outro. Todo sofrimento alheio toca em algo que também vive em nós. Isso nos torna naturalmente mais compassivos, não por moralismo, mas por unidade vivida. A espiritualidade, nesse sentido, não é mais uma prática separada da vida. Ela se torna a própria vida, vivida com atenção, com presença, com amor. Rupert não nos pede para acreditar em nada. Ele nos convida apenas a olhar, com honestidade, com suavidade, para o Sismins, que já está aqui. Essa é a beleza do seu ensinamento. Ele não impõe uma crença, apenas remove os véus que obscurecem o óbvio. E talvez seja esse o maior presente desse caminho. Perceber que tudo aquilo que buscávamos lá fora, paz, liberdade, amor, sempre esteve dentro, esperando apenas por nosso reconhecimento. Não como um ideal distante, mas como o chão silencioso sobre o qual toda a vida acontece. Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais tocou em você até aqui. Pode ser uma frase, uma sensação, uma lembrança que veio. Sua resposta não precisa ser elaborada, basta ser sincera. A presença que você compartilha aqui pode ser a chave que alguém estava esperando para acessar algo dentro de si. Estamos todos juntos nessa jornada de volta ao essencial. O passo mais sutil, mas também o mais transformador dessa jornada é o reconhecimento de que não apenas temos consciência, nós somos consciência. E mais, tudo aquilo que percebemos, cada som, cada sensação, cada imagem ou emoção, é feito da mesma substância que somos. Rupert Spira descreve isso de forma elegante. Não há distância real entre o que vê e o que é visto. Tudo é uma modulação da mesma presença silenciosa. Assim como as ondas fazem parte do oceano, sem jamais se separarem dele, as experiências fazem parte da consciência sem nunca se desligarem dela. Essa compreensão é um divisor de águas, porque uma coisa é saber intelectualmente que tudo é consciência. Outra completamente diferente é viver isso. E viver como consciência não significa rejeitar o mundo ou tornar-se indiferente a ele. Pelo contrário, é permitir que o mundo floresça em nós, sem resistência, sem apego, com entrega total à experiência do momento presente. Rupert nos ensina que o sofrimento não nasce da dor, mas da resistência à dor. E essa resistência surge sempre que acreditamos ser algo separado daquilo que está acontecendo. Na prática, viver como consciência significa estar em paz mesmo quando a mente não está. Significa que não precisamos mais esperar que a vida esteja resolvida para sentirmos plenitude. Porque a plenitude não vem das circunstâncias, mas da consciência que as acolhe. E essa consciência é sempre livre. Mesmo no meio do caos, ela permanece intocada. Mesmo diante da tristeza, ela não se altera. Essa é a liberdade que não pode ser tirada, porque não depende de nada externo. Ela é a própria natureza do ser. Rupert frequentemente aponta que a consciência não precisa ser cultivada, ela precisa apenas ser reconhecida. E o reconhecimento é simples, direto, quase desapontador de tão sutil. Basta parar por um momento, antes de qualquer pensamento e perguntar: o que está ciente disso agora? Essa pergunta não busca uma resposta verbal, mas um retorno à fonte. E quanto mais vezes retornamos a essa fonte, mais percebemos que ela é o único lugar de descanso verdadeiro. Viver a partir dessa clareza muda tudo. As relações se tornam mais transparentes, porque já não exigimos que o outro nos complete.
As decisões se tornam mais intuitivas, porque vêm de um lugar mais silencioso. Até mesmo os desafios perdem o peso que tinham, pois são vistos como parte do fluxo, não como ameaças ao nosso senso de identidade. Essa é a verdadeira cura, não uma ausência de dificuldades, mas a cessação do conflito interno que criamos em torno delas. É possível, por exemplo, passar por um momento de luto e ainda assim permanecer em paz. Não porque não sentimos a dor da perda, mas porque não nos perdemos nela. Sentimos tudo, mas sem nos identificarmos com nada. Rupert afirma que não há emoção que precise ser rejeitada. Toda emoção pode ser acolhida como uma nuvem que passa pelo céu da consciência. E nós somos o céu, vasto, ilimitado, imperturbável. Isso não é indiferença. Isso é amor em sua forma mais pura. Porque quando deixamos de nos proteger com máscaras e defesas, começamos a ver o outro com mais compaixão. Começamos a nos relacionar a partir do ser, não do medo. Rupert costuma dizer que o amor é o reconhecimento da unidade. E esse amor não precisa de palavras nem de promessas. Ele se expressa no simples fato de estarmos presentes com o outro, verdadeiramente presentes, sem agenda, sem julgamento. Tudo isso pode soar poético demais ou mesmo inatingível para quem ainda está imerso no turbilhão da mente. Mas a verdade é que esse estado de consciência já está presente em todos nós. É anterior à história pessoal, anterior à linguagem, anterior até mesmo ao tempo. A consciência é atemporal e, justamente por isso, eternamente presente. A única coisa que nos separa dela é a crença de que estamos separados. Mas como dissolver essa crença? Não é preciso esforço, não é uma luta, é uma entrega. É como se estivéssemos segurando uma corda com muita força há anos, com medo de cair. E de repente percebemos que o chão sempre esteve ali, basta soltar. Não para despencar, mas para repousar naquilo que sempre nos sustentou, a própria realidade do ser. Esse acordar não exige que você abandone sua vida, seu trabalho ou seus relacionamentos. Exige apenas que você abandone a identificação com a ideia de ser uma entidade separada. Esse é o convite final que o ensinamento de Rupert nos oferece. Viver a vida cotidiana com os pés no chão, mas com o coração enraizado na eternidade. Agir no mundo sem ser escravizado por ele. Sentir tudo sem se prender a nada. Esse caminho não é uma escada para subir, mas um véu para retirar. Cada camada de ilusão que cai revela algo mais simples, mais claro, mais íntimo. E o mais surpreendente é que no fim dessa jornada de autoconhecimento, não encontramos algo novo. Encontramos o que sempre esteve aqui, o que somos. Chegando ao final desse mergulho, quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocou algo em você, se despertou uma faísca, se trouxe silêncio ou clareza, considere fazer parte dessa comunidade. Aqui, cada comentário é uma semente. Conte sua história. O que você viveu ao longo deste vídeo? O que te fez parar, respirar, refletir? O que você lembrou de si mesmo? Esse espaço não é só sobre um vídeo ou uma ideia, é sobre lembrança. Lembrança de quem somos quando tudo o que é falso se dissolve. E se você sentiu isso aqui, você já está a caminho. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Não como mais uma ação automática, mas como um gesto consciente de quem deseja continuar essa conversa, de quem quer aprofundar essa presença, de quem reconhece o valor de lembrar, dia após dia, daquilo que realmente importa. Mais do que isso, deixe sua presença aqui registrada. Compartilhe o que aprendeu, o que sentiu, o que quer levar consigo. Sua história pode ser a ponte que outro coração precisa atravessar para se lembrar de si. Vamos manter esse espaço vivo, verdadeiro, humano, porque somos isso, consciência em forma de encontro. Obrigado por caminhar junto até aqui. E lembre-se, você já é aquilo que busca.